Fala galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Estou agradecido aí porque vocês acompanham os nossos vídeos. E nós vamos tratar de um assunto muito importante no vídeo de hoje. Aqui baseado aqui em Romanos 8:3. Muitos perfeccionistas utilizam o verso de Romanos 8:3 para dizer que Jesus ele veio em natureza pecaminosa, porque diz que ele veio em semelhança de carne pecaminosa. Nós já temos outro vídeo dizendo sobre a natureza pecaminosa de Romanos 7, né? A gente aplica ali, tenta aplicar Jesus, né? Porque se Jesus ele veio na natureza pecaminosa do ser humano, ele teria que se aplicar a todo o trecho ali de Romanos 7, inclusive pecar também. Então você pode assistir o vídeo aí, a suposta natureza pecaminosa de Cristo, Romanos 7 e a suposta natureza pecaminosa de Cristo. Eu explico, a gente tenta aplicar Jesus ali a Romanos 7, a gente vê que não dá certo. Mas aqui tem um outro detalhe de Romanos 8. É muito utilizado esse verso para dizer, não, Jesus ele veio numa natureza pecaminosa como a nossa. E tem outros grupos, né, com outros nomes, de outras denominações que utilizam para dizer até que Jesus pecou. Então, aqui diz, né, porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, aqui os perfeccionistas olham esse verso e falam, não, olha, aqui diz que é semelhança e carne pecaminosa. Então Jesus ele veio com a nossa natureza pecaminosa. Nós sabemos mesmo no português que semelhança ela não significa igualdade. Jesus ele não veio igual ao ser humano. Ele veio semelhante ao ser humano. Até porque se ele viesse igual ao ser humano, ele teria que ter pecado também. E se ele tivesse pecado, ele não seria a solução para o problema do pecado, ele seria a parte do problema para o pecado. É a mesma coisa de você vai limpar a sua casa e você pega um pano sujo para limpar a sua casa, o chão da sua casa que está sujo. Vai adiantar alguma coisa? É a mesma coisa que se Jesus ele viesse igual ao ser humano, ele não resolveria o problema do pecado. Ele seria parte do problema do pecado e ele mesmo precisaria de um salvador. Nós vemos aqui que semelhança no original grego, que é escrito Romanos 8:3, o Novo Testamento ali, né? Homoioma. Homoioma significa semelhante, parecido. Parecido não é igual. Quando diz, Paulo, você parece com o seu pai. Não quer dizer que eu sou igual ao meu pai. Tem diferenças na aparência. Então Jesus ele veio parecido com o ser humano, num corpo de ser humano. Ele sentia dor, sentia medo. Mas não significa que ele tinha na nossa natureza pecaminosa. Até porque quando a gente vai para Romanos 7 e vê o que é a natureza pecaminosa de verdade, quem tem a natureza pecaminosa é impossível não pecar. É impossível não pecar ali para quem tem a natureza pecaminosa. Até a pessoa vai subir no degrau da santificação e ela peca. Ela peca, não tem jeito. Então se Jesus viesse na natureza pecaminosa, ele teria pecado. Certo? Então o apóstolo Paulo ele descreve muito bem em Romanos 7 a natureza pecaminosa. Então o verbo é homoioma. Eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas é só você pesquisar. Pesquise, vai atrás, corre atrás. Não precisa acreditar no que eu estou falando, não. Tá bom? Homoioma significa semelhante, parecido. Certo? E onde é que... O verbo igual, né? Tá bom, você está querendo dizer que semelhança não é igualdade. Mas qual que é o verbo para igualdade, então? Quando a Bíblia fala em igualdade, qual o verbo que ela usa? No grego, João 5,18, tem uma passagem que usa o termo igual, que é igual mesmo no sentido. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, para os fariseus era blasfêmia se declarar igual a Deus, e eles não acreditavam que Jesus era Deus e queriam ali matá-lo, né?
E aqui a palavra igual, até no português aqui é usada a palavra igual mesmo, e no grego é isos. Então, em Romanos 5,18, para você usar, para provar esse ponto de vista, que ele tinha natureza pecaminosa e tal, ou que Jesus até pecou, teria que estar o verbo isos e não o verbo homoioma. Então, aqui nós vemos que para usar a palavra igual já é diferente. Já é diferente. Né? Então, nós vemos uma diferença aí entre igualdade e semelhança. Você dizer que Jesus, porque diz que Jesus era semelhante em carne pecaminosa, ele tinha uma natureza pecaminosa, é uma inferência que você está dando para o texto. É um sentido que você está dando para o texto. E um sentido errado que você está dando para o texto. Porque Jesus, ele não tinha natureza pecaminosa como ser humano. Tem outro verso aqui também da palavra isos, igualdade, Filipenses 2,6. Filipenses 2,6 também fala um pouco aí sobre a igualdade. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, falando de Cristo, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. É o verso 7 aqui, né? Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Olha que legal. Então aqui diz, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então ele velou a sua glória. Ele não veio com toda a sua glória divina. Igualdade de novo. Isos. Entendeu? Então há uma diferença entre isos e homoioma. Homoioma significa semelhança. E isos significa igualdade. Olha que interessante. Então mais uma lição aí para nós estarmos aprendendo sobre a natureza de Cristo, né? Você pode verificar, não precisa assim se prender ao que eu estou falando, né? Vai, pesquise. Eu comecei a aprender de verdade quando eu fui atrás. Não é só porque eu estava vendo vídeos na internet sobre o assunto, não. Eu mesmo fui pesquisar. Eu mesmo fui atrás. Entendeu? Então, se alguém diz que Jesus ele veio, se alguém acredita que Jesus veio com a natureza pecaminosa nossa, me desculpe a franqueza, esse alguém está acreditando em uma heresia. Que Deus abençoe você. Inscreva-se no canal. Compartilhe com os amigos. Deixe o seu like aí, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para que esse vídeo ele alcance propensões maiores, para que ele alcance mais gente, porque tem muita gente sendo enganada sem saber. Mas a palavra de Deus, ela é clara. Quando você estuda a palavra de Deus, ele ilumina o seu caminho, ela é lâmpada para os teus pés e não deixa você na escuridão. Até mais.